Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Estamos iniciando mais uma semana que possa ser uma semana abençoada para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. Primeiro, 9 da manhã, o segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. E o Botafogo tem mais mudanças em seu elenco profissional. De acordo com o repórter Thiago Veras da Rádio Tupi, o meia Raí e o zagueiro Cauã voltam para a equipe sub-20, tá? Além disso, o clube já confirmou a ida de 4 jogadores para o Botafogo B. São eles: Jonathan Silva, lateral esquerdo, que foi titular contra o Corinthians. A torcida pegou no pé, vaiado pra caramba. O bom zagueiro Lucas Mezenga, o volante Breno, que veio do Goiás, e o meia Juninho, tá? Todos esses aqui para o time B, e o Raí e o Cauã para o sub-20. Eu até cheguei a falar isso aqui no canal, que seria uma semana decisiva em relação a isso no Botafogo, porque com a chegada dos reforços, o Botafogo estava ali com 38 jogadores, se eu não me engano, no elenco principal. E o Luiz Castro já tinha falado que trabalhava somente com 30 jogadores. Então, com certeza, a gente já sabia que alguns teriam que descer e esses aqui foram escolhidos. E o que me espanta aqui são duas situações, né? O Jonathan Silva, titular contra o Corinthians, não teve nem outra oportunidade, já foi mandado para o time B. E o Riquelme. O Riquelme deve estar treinando muito bem, porque o Riquelme, ele continua no time principal. A galera vem descendo e o Riquelme vai permanecendo no elenco principal do Botafogo. Atualizar a situação aqui para vocês também do Felipe Ferreira, porque a notícia daqui, notícia dali. A última que eu trouxe para vocês aqui é que o Felipe Ferreira, ele tinha acertado a sua ida para o Bahia, mas não é bem assim. O Felipe Ferreira, ele segue sendo jogador do Botafogo, pelo menos por enquanto. Ele chegou a ser cogitado no Bahia, do Eduardo Frila, mas o meio-campista continua com seu contrato com o Glorioso em vigor após o primeiro fechamento aí da janela de transferências no futebol brasileiro, que aconteceu na última terça-feira. Agora, para o Felipe Ferreira sair do Botafogo é o seguinte: para ele ser transferido ali para clubes da Série A e Série B, o Felipe teria que ter rescindido seu contrato com o Botafogo até o fechamento da janela, que aconteceu terça-feira passada. Já que não fez isso, agora ele só poderá se mudar de clube apenas para clubes da Série C ou da Série D, que não entram nessas regras aí de janela de transferências, ou para clubes do exterior, tá? Ou então a gente vai ter que esperar o Felipe Ferreira aí, vai ter que aturar, na verdade, o jogador até a próxima janela, que acontece só no meio do ano, dia 18 de julho. A gente não sabe se o Felipe Ferreira, ele vai ficar sendo aproveitado no elenco principal ou se ele vai acabar indo para o time B. E o Botafogo divulgou mais números aí do seu elenco por meio do guia da partida de ontem contra o Ceará, a partida que aconteceu no Castelão. Vencemos por 3-1 e as principais novidades são do meio-campista Tietê, que vai usar a camisa número 6, o Tietê que foi apresentado agora à tarde lá na Botafogo TV, teve a entrevista coletiva, o link da Botafogo TV aqui na descrição para você acompanhar na íntegra. O Tietê disse até que está à disposição se precisar dele na quarta-feira contra o Ceilândia pela Copa do Brasil. Lembrando que o Luiz Oyama não poderá jogar a Copa do Brasil, já que ele atuou pelo Mirassol. Se eu não me engano, o Cuesta também não pode atuar na Copa do Brasil. Se eu não me engano, o Cuesta jogou também pelo Internacional. E o Tietê colocou à disposição ali. Se precisar, ele joga na quarta-feira no lugar do Oyama, já que o Oyama não poderá jogar. E o Tietê vai jogar com a camisa número 6, camisa tradicional de Nilton Santos, uma camisa histórica dentro do clube. Já o Gustavo Sauer vai jogar com a camisa número 10. O Sauer chamou aí a responsabilidade, vai jogar com a número 10. Eu prefiro o Sauer com a 10 do que o Piazon. O Piazon, graças a Deus, escolheu a número 43. Então, Tietê com a número 6, o Sauer com a número 10. E restam aqui
os jogadores, o Nico Ramalline, o Lucas Fernandes e o Sebastian Joffre, esses ainda aqui não foram divulgados os números que esses jogadores irão utilizar. Até onde o Botafogo pode chegar nesse campeonato brasileiro? O time perdeu na estreia por 3-1 diante do Corinthians, dentro do estádio Newton Santos lotado, mas ontem acabou se recuperando, venceu a equipe do Ceará fora de casa, jogo difícil, casa cheia também, por mesmo placar que a gente perdeu na estreia para a equipe corintiana. E o comentarista aqui, o André Lofredo, ele é prudente e pede para a torcida manter os pés no chão. O André Lofredo, que participou do programa Sport TV News, ele deu a seguinte declaração, abre aspas aí para ele, ó. O Botafogo está qualificando a equipe. Com alguns jogadores que têm experiência e qualidade, podem desenvolver, e outros que chegam e podem mostrar sua capacidade, como o Vitor Sá. Além de outros que já estavam lá. Não é um super time, está longe de ser, a expectativa tem que ser controlada. Se o torcedor conseguir controlar, não vai sair frustrado. Tem potencial para fazer campanha de ok para bom, tranquila, que coloque o Botafogo em disputa interessante. O Lofredo está pedindo para a torcida manter os pés no chão. Ele é o controlador de emoções. Como é que você controla isso? O Botafogo está milionário, o Botafogo está montando um time interessante, um técnico bom, um técnico caro. Vencemos a primeira aí no Campeonato Brasileiro, um jogo difícil, fora de casa. O engraçado é que esses jornalistas aí da mídia corporativa, quando é o rival, o Flamengo, quando são outras equipes aí, eles não ficam falando isso. Eles não ficam mandando os torcedores se controlarem. E aqui no Botafogo eles têm essa mania. Aí vencemos, jogamos até bem ontem a partida, soubemos vencer o Ceará fora de casa, que não acontecia há mais de 7 anos, e aparecem aí agora um monte de controlador de emoções. E o Lofredo tá pedindo para a torcida do Botafogo ter os pés no chão. A gente não pode entrar em euforia, a gente não pode ficar feliz, não pode nada. E isso é engraçado. Já o Noriega, o Maurício Noriega, comentarista do Sport TV, ele analisou as expectativas em cima do volante Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do Glorioso. Abre aspas aí pro Noriega, que ele falou o seguinte, ó. Se ele for executar a função de um camisa 8, será um jogador com um pouco mais de liberdade do que tinha no Palmeiras. É um jogador extremamente talentoso, mas ainda muito peladeiro, no sentido de que falta um pouco mais de consciência tática e um pouco de consciência profissional. É um jogador que arrumou muita encrenca fora de campo, nada muito pesado ou escandaloso, mas situações de comportamentos de um certo deslumbramento com sucesso precoce na carreira. Isso acabou abreviando sua passagem pelo Palmeiras, porque futebol ele tem, inclusive para interessar clubes do exterior, afirmou aí o Maurício Noriega no troca de passes. Bom, um tá controlando as emoções da torcida, o outro tá mordendo e assoprando o Patrick de Paula, porque ele fala que é extremamente talentoso, é um bom jogador, mas só porque o cara agora é jogador do Botafogo, a venda mais cara da história do clube, a compra, né, mais cara da história do clube, virou encrenqueiro, virou peladeiro. Você não escutava falar isso do Patrick de Paula quando ele estava no Palmeiras. Eu nunca vi um comentarista falar do Patrick de Paula no Palmeiras que ele era peladeiro. O cara tem erros ali na pandemia, já falei sobre isso aqui no canal, tem 1 ou 2 erros, mas que não determina se o cara é baladeiro, encrenqueiro ou não. Agora o Patrick de Paula, como é jogador do Botafogo, ele virou peladeiro e ele virou encrenqueiro. Como o cara fosse ali um mau caráter, baladeiro mesmo, sendo que o cara tem 1 ou 2 erros lá na pandemia no Palmeiras, que não determina o que o cara é. Então, é isso que a gente vai vivenciar a partir de agora. A gente tem que estar atento, tá? A gente não vê isso com rivais, a gente não vê jornalistas pedindo para torcedores rivais ficarem mantendo os pés no chão, a gente não vê contratações chegando, por exemplo, no Flamengo, a gente não vê ninguém chamando os caras de peladeiro. Se o Patrick de Paula tivesse sido comprado pelo Flamengo por 34 milhões de reais, vocês jamais escutariam isso, que o Patrick de Paula no Flamengo, ele é um peladeiro, ele é um encrenqueiro, vocês não estariam escutando isso. Pelo contrário, estariam falando muito bem, até que ele tinha potencial de seleção e tudo.
Então é isso que a gente vai vivenciando aí com esses jornalistas, que eu não chamo de mau caráter, eu chamo mesmo ali de duvidosos. São pessoas duvidosas que eu sinceramente prefiro nem opinar. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, mas você vai fortalecer com o seu like, com a sua inscrição, se estiver aqui pela primeira vez, vai ativar o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. A nossa próxima meta aqui no canal são 22 mil inscritos, eu conto com a ajuda de vocês, aqui o canal não é meu, aqui o canal é nosso. Pra gente finalizar, eu quero falar sobre o centroavante Herisson, ele que tem 14 jogos no ano, 7 como titular, tem 10 gols e 3 assistências. O Herisson começou muito bem a sua trajetória com a camisa do Botafogo. Ele foi o principal destaque na vitória de ontem por 3-1 fora de casa contra o Ceará. E eu destaco aqui a boa visão de mercado do Botafogo nesta negociação com o Herisson. Eu lembro que quando o Herisson chegou, vários torcedores botafoguenses torceram o nariz porque ele veio de um clube pequeno, que é o Brasil de Pelotas, que foi rebaixado da Série B para a Série C, e muitos ali não acreditavam no futebol do Herisson. A gente tem que dar os parabéns aqui também. A gente tem que ser justos, que quem trouxe o Herisson foi ainda o Eduardo Freeland, ali com a aprovação do técnico Enderson Moreira, e parabéns pela boa visão de mercado do Botafogo de ter encontrado um belo centroavante, que poderia estar disputando até a Série C pelo Brasil de Pelotas, ou talvez poderia estar escondido aí em outros clubes, porque, né, vai que o Botafogo não tenha tido essa visão que teve, nenhum outro clube também poderia ter essa visão e ele pudesse estar aí em um clube que ninguém conhecesse, ou talvez poderia estar jogando a Série C ainda pelo Brasil de Pelotas, e isso mostra que o scout é muito importante dentro do clube. Repito, o Herisson, se eu não me engano, ainda não foi o scout, foi o Freeland na época, mas o scout ele vai ser importante para isso, para descobrir jogadores aonde você menos espera, jogadores que chegam aqui e mostrem potencial, joguem futebol, não precisa ser só contratações estrelares. O Zahavi chega no meio do ano, eu confesso para vocês que eu ainda não aceitei muito a ideia da gente não ter um centroavante de peso até o meio do ano. Eu sempre falei aqui no canal, para esse projeto novo do Botafogo, eu sempre quis um camisa 9 de peso e a gente não vai ter até o meio do ano. A gente vai com Herisson e com Matheus Nascimento até lá e tem tudo para o Zahavi chegar na segunda janela. Mas o Herisson mostra que ele vai dar conta do recado, ele vai ajudar o Botafogo, assim como o Matheus Nascimento, tenho certeza disso. O Herisson, ele tem personalidade, tecnicamente não é nada demais, mas ele brilha, ele tromba, ele é um jogador voluntarioso, não é um jogador egoísta, quando ele precisa passar a bola, ele passa, ele que deu o passe ali para o Vitor Sá fazer o gol, então é um jogador muito interessante, parabéns ao Botafogo, e que agora com o scout a gente possa achar muitos mais Herissons por aí do que também ficar focado só em jogadores da Europa, jogadores estrelares. O Herisson mostra que você pode ir sim num time que foi rebaixado para a Série C, achar um bom jogador que venha para um clube grande e dê conta do recado. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã estou de volta, 9 da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações sobre o nosso glorioso Botafogo. Eu gosto mais de você do que de mim.